Então, ontem a gente falou de previdência privada, hoje a gente vai falar de estatística. Vamos começar aqui a ver as coisas que o pessoal acha que é difícil, que na realidade não tem nada de difícil. Então, a gente vai simplificar o máximo para vocês, tá? Eu aconselho vocês a anotarem que vai ter muita observação aqui nesse capítulo, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui a gestão de risco, né? Para que serve a gestão de risco em investimentos? Ela serve para saber até onde você está disposto a ter lucro, uma operação, e até onde você está disposto a ter prejuízo, né? Quem vai fazer muito essa análise de risco vai ser os gestores de carteira, tá? Ou aqueles investidores que fazem day trade, swing trade, que operam por conta própria. Na realidade, não tem muita gente que faz isso, não. O que a gente vai ver aqui, né, nesse primeiro momento? A gente vai entender o que são as medidas de estatística de posição, tá? A gente vai ver o que é uma média, uma mediana, uma moda. A gente vai ver uma medida de dispersão, né? Dispersão quando a gente tem um número disperso de um centro, tá? A gente vai ver variância de Gil padrão, vamos ver correlação, covariância e coeficiente de determinação R2. Nesse primeiro momento, nós vamos ter outros indicadores estatísticos, tá? Então, olha lá. Medidas de posição, né? A primeira medida de posição que nós vamos conhecer é a média, tá? A média, média, média. Na prova de vocês, a média, ela pode ser substituída pela palavra retorno, tá? Então, se vir a palavra retorno de investimento, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Então, se vem a palavra retorno de investimento, é a mesma coisa que média. E o que é a média? A média é eu pegar todos os retornos, todos os períodos, todas as receitas que eu tive em investimento, somar e dividir, né? Só que a média não vai me trazer um número exato, ela vai me trazer um número bem longe da aproximação, e por isso que a gente precisa das outras medidas para poder fazer esse parâmetro, tá? Então, esse é o primeiro detalhe. Não se preocupe que a gente vai voltar a falar de média, tá? Então, a fórmula da média que cai na prova de vocês, deixa eu ver se está aqui não, tá? Mas a prova de vocês vai cobrar uma fórmula, tá? Sobre média, tá? E vocês vão ter que saber. Então, média vai ser nada mais do que a divisão de N termos, tá? Dividido, tá? Por N, tá? N menos 1, que é o que a gente vai ver que é a média do desvio padrão, tá? Média, número de termos dividido, tá? Então, basicamente isso, tá? Então, a gente vai ver isso aí na prova de vocês, lá na parte de desvio padrão, tá? Seguindo, nós vamos ter aqui o cálculo de média, né? Soma todas as variáveis, né? Divide pelo número de variáveis e vamos achar a média. E a gente vai ter a mediana. O que é a mediana, Paulo? A mediana é um número central, né? Então, para vocês entenderem isso melhor, vou fazer um quadrinho aqui, para a gente trazer a ideia de mediana, média, e acho que já trago a ideia de moda também. Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar aqui, apaguei. Então, imagina só, vamos trazer para a nossa realidade. Imagina só, um investimento apresenta a seguinte remuneração nos 3 primeiros meses, né? Então, vamos lá. Ele apresentou a remuneração 0,90, 0,90, 0,80, 0,70, né? Eu quero saber qual é a média dessas operações, né? Qual é a média? Eu quero saber o retorno médio. Então, vamos lá. Retorno médio da carteira de investimentos. Eu vou pegar basicamente o 0,90 mais o 0,80, né? Mais o 0,70 e vou dividir tudo isso aqui por 3. E aí eu vou captar o meu retorno médio, tá? O que isso vai significar esse meu retorno médio aqui nesse primeiro momento? Ele vai me dizer, né,
qual é a média das operações. Mas olha só o seguinte, 0,80 mais 0,90 dá 1,60. 1,60 mais 70 dá, se eu me engano, dá 1,60, vai dar 2,30. Né? Então, 2,30 aqui no final, sendo que esse 2,30 ele vai ser dividido por 3. Tá? Então, a gente vai dividir aqui por 3. Quando a gente divide por 3, a gente vai ter mais ou menos a ideia de 21, né? Então, vai ficar 0, opa, eita, fiz besteira. Volta. Volte. Deixa eu só largar aqui. Vai ficar mais ou menos 0,721, vai 2, 4 vezes 4, 16. Ou melhor, 4 vezes 3, 12, 5, 15, 6, 18. Vai ficar mais ou menos isso. Observa o que a média me traz. A média não me traz a ideia que todos os meus retornos como se eles fossem iguais. Só que isso está errado. Né? A gente sabe que a gente teve uma variação. A gente teve um mês que a gente teve 0,90, um mês que a gente teve 0,80, um mês que a gente teve 0,70. Mas aí a média ela iguala todos os retornos. Né? Então eu preciso entender o seguinte: né? Para a prova, eu preciso entender que a média ela vai me trazer um problema. Qual? Né? Qual é o principal problema que a média me traz? Né? Isso cai em prova. Opa. Não sei para fazer certo aqui. Então, lá. O principal problema que a média me traz, né? Ela não permite visualizar os piores e melhores retornos. Ou seja, como ela vai igualar tudo, eu não tenho como medir aquilo que foi de extremo, de alta volatilidade no investimento, tá? A gente utiliza a média para fazer o cálculo do imposto das ações, tá? A gente utiliza o preço médio para fazer esse retorno, tá? Então, basicamente, é isso a média. É uma posição, é uma medida central de posição, tá? Então, eu posso dizer que a média é uma medida de posicionamento. A média é uma medida de posição, tá? E cuidado, a média ela pode ser representada de outra forma na prova de vocês. Ela pode ser representada por um traço e um X embaixo, tá? Ou seja, um traço em cima do X, tá? Isso aí pode ser a outra forma que vocês podem ouvir a representação de média. Isso é comum aparecer em prova. Em vez de colocar em média, eles só colocam um X traço e você tem que saber que isso aqui é média, tá? Isso aqui é média, tá? E aí nós vamos ter uma medida de posição, outra, né? Então, vou botar mais uma aqui embaixo, né? A gente vai ter uma medida de posição, que eu vou usar uma outra cor para destacar, que a gente chama ela de média mediana. Tá? A mediana, ela busca, né, a medida central em uma amostra. Tá? Então, nesse caso, nós, para acharmos a mediana, nós vamos ter que utilizar uma fórmula, e essa fórmula cai em prova. Tá? Nós vamos ter uma formulazinha e vocês vão precisar conhecê-la. Essa fórmula da mediana é basicamente assim: mediana é igual, tá? Mediana, né? Se, né? Se a amostra, se a amostra for ímpar, tá? E se a amostra for par. A gente vai ter duas situações aqui. Se a amostra for ímpar, olha o que eu vou ter que fazer. Eu vou pegar dois números do meio, somar e dividir por 2.
Se a amostra for par, eu vou pegar o número do meio. Resposta. Resposta. Olha só o que acontece. A gente acabou de ver aqui, né, uma amostra, né, que eu vou aproveitar a mesma amostra que a gente utilizou para a média, essa aqui, ó, onde a gente tem 0,90, 0,80, 0,70. Vocês estão conseguindo ver esses três números aí? Sim. Beleza. O que a regra diz? Né? Que eu tenho que pegar os dois números do meio, somar e dividir por 2. E depois pegar o número do meio, se for par, e essa será a resposta. Né? Bom, essa série você já olha que é ímpar, porque eu tenho um termo, dois termos, três termos. Três termos, né? Então, se eu tenho três termos, na realidade, é o contrário. É o par que divide e o ímpar que coisa. Deixa eu só trocar aqui. Só para alterar. Pronto, vai dar certo. Então, olha só, eu tenho três termos nessa amostra. Qual seria a minha resposta se a prova perguntasse, olha, um investimento rendeu no primeiro mês 0,90, no segundo mês 0,80 e no terceiro mês rendeu 0,70? Qual é a mediana desse investimento? Né? E aí a gente teria que apresentar essa ideia. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado com uma situação. Qual? A segunda coisa que eu tenho que fazer, depois que eu identifico que a amostra é par ou ímpar, é organizar os números em ordem crescente. Então, isso aqui é importante, tá? Eu sempre tenho que organizar os números da minha amostra em ordem crescente, tá? Se eu não organizar, eu vou ter um problema. Eu vou achar um número totalmente errado da minha amostra, tá? Então, olha só. Se eu já diagnostiquei que ela é ímpar, eu sei que o número que vai ser a resposta vai ser o número do meio, certo? Vocês concordam comigo isso? Sim. Sim, beleza. Mas eu tenho que organizá-la em ordem crescente, né? E quando eu organizo ela em ordem crescente, né, eu vou ter, né, né, a seguinte ordem: 0,70, 0,80, 0,90, tá? Então, agora, os números estão organizados em ordem crescente: 0,80, 0,90 e 0,70. Por incrível que pareça, né, a resposta deu a mesma do outro, né? A resposta seria pegar o número do meio, então eu vou lá na prova e marco o número do meio. Ó, 0,80 a mediana dessa amostra, que é o número do meio, tá? Isso porque ela é ímpar, né? E se ela fosse par, Paulo, o que eu ia ter que fazer? Vamos supor que tem mais um número aí. Eu tinha que pegar os dois números que ficam no meio, soma e divide por 2, tá? Então, copia rapidinho aí, só para a gente fazer um exemplo do par. Você copia, que a gente já vai comentar mais um aí. Eu falei isso hoje de manhã lá no áudio da Finance do Instagram, que é aumentar 1%. Antes do Banco Central saber, eu acertei a resposta. Foda que vai ficar tudo caro agora, tudo caro. Já está tudo caro. Vai ficar mais caro porque o Banco Central aumentou 1% a taxa. Hoje foi para Mais caro 12,75. ainda. Já? Posso pagar? Mãe. Não, Hã? não, Não? Tá bom então. dá não. Tá bom então. Rapaz, eu também queria o número da Mega Sena, rapaz. Eu jogo e não acerto nenhum, olha. Só sei que tudo é culpa da Stephanie.
Verdade. Tudo é culpa da Stephanie. Stephanie, tu já tá melhor, Stephanie? Rapaz, eu só tô muito cansada. Mas estou indo. Beleza. Tá indo trabalhar, Stephanie? Firme e forte na semana de pagamento. Sozinha. Não. Posso apagar, meninas? Pode Tá dar. acabando. Ela não pergunta. Paulo, remarquei pela última vez. Eu marquei pro dia 25. Égua. É porque eu quero pelo menos 10 dias para realmente sentar e ler, entendeu? Porque eu não tava fazendo isso, tipo, revisar. Deu Fazer 9 questão horas e eu também. tava botada. Fazer questão também. É. E Share? é isso. Eu vou printar aqui a tela para não atrasar tanto. Peraí. Beleza? Pode? Pode ser. Então vamos lá. Então, olha só o que eu vou fazer, tá? Eu vou deixar só aquela série de dados aqui, tá? Nós vamos só subir um pouquinho isso aqui para não atrapalhar o nosso, para a gente ter mais um campo aqui embaixo. Só subir esse desenho. Seria tão prático se desse para selecionar tudo e subisse tudo. Seria uma maravilha. Mas o programador não pensou nisso. Então, olha só. Então, a gente viu que a série par, eu tenho que organizar os números. Ou melhor, a série ímpar, eu organizo os números em ordem decrescente, tá? E aí eu vejo aquele que está no meio e coloco como a resposta. Mas, se a série fosse par, imagina que a gente tivesse um investimento que tivesse apresentado essa rentabilidade. Tá? Ó, eu tenho 4 números. Tá? Como é que eu ia resolver isso para não errar na minha prova aqui acerca de mediana? Eu teria que colocar, né, isso aqui primeiro em ordem crescente, né, do menor para o maior. Então, eu ia colocar 0,50, né, 0,70, 0,80 e 0,90. Olha só o que acontece. Acontece que a gente vai encontrar nesse nosso exemplo aqui de par, os dois números centrais para a nossa operação, 0,70 e 0,80. O que eu tenho que fazer com eles? Né? Eu vou somar 0,70 mais 0,80 e isso aqui eu vou dividir por 2, tá? Por 2 termos, tá? Quando eu somo, né, eu vou ter lá o meu resultado. Né? Se eu não me engano, dá 1,4. 1,4 dividido por 2, isso aqui vai ficar igual a 0,7, tá? Então, olha só, a minha mediana seria 7, tá? Nesse exemplo da série par, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês aqui, exemplo série ímpar. Tá? E eu vou botar aqui o exemplo série par. Tá? A mediana também é uma medida que nós utilizamos para posição, tá? A mediana também é uma medida que nós usamos para posição. Tranquilo, meninas? Bem facinho, não tem dúvida nenhuma aí. Vai cair esse cálculo na prova, professor? Vai. Pode ter a possibilidade de cair uma questão dessa na prova, tá? Copia aí essa observação, dá o print,
que a gente já vai seguir. Ok. Ok também. Já, né? Só que aí a gente tem outra medida de posição, tá? Eu vou apagar aqui toda essa operação, tá? E eu vou explicar para vocês a nossa outra medida de posição, que ela é chamada de moda. Todas as mulheres entendem de moda, ou é mito. Então, a nossa próxima medida... Hã? A nossa próxima Eu medida, não eu entendo muito, não. não entendo muito não, né? Nossa próxima medida Não, também. eu- Nossa próxima medida é moda, né? O que que é a moda? A moda são os dados que mais se repetem em uma amostra. Então, imagina só, nós temos um investimento que apresentou as seguintes rentabilidades, tá? Ele rendeu no primeiro mês 0,50, no segundo mês 0,50, no terceiro mês ele foi para 0,60, no quarto mês ele foi para 0,40, tá? Aí pode vir uma questão na prova de vocês também me perguntar assim, meninos, qual é a moda dessa série? A moda dessa série é o número que mais se repete. Que é o número que mais se repete? Meio por cento. Então, quanto é que é o resultado da moda? 0,5, tá? Quando a gente tem uma moda que apresenta apenas uma série repetitiva, tá? A gente chama ela de modal. Tá? Modal, uma moda que apresenta apenas uma série de repetição. Tá? Então, a gente tem aqui a modal. Beleza? Mas eu posso ter uma moda diferente. Como? Eu posso ter uma moda em que o meu produto ele pode apresentar duas séries iguais de resultado. A gente vai chamar esse cara de bimodal. Por que bimodal, Paulo? Porque ele apresenta duas séries iguais. Aqui de 0,5 e aqui de 0,60. Então, eu tenho a segunda série aqui, tá? E eu tenho a primeira aqui do lado, tá? Diferente do lado de cima, que eu só tenho uma, tá? Modal, bimodal. Eu posso ter um que seja trimodal, apresente três resultados iguais. Eu posso ter um que é polimodal, apresenta vários resultados na amostra iguais, tá? Mas o que é interessante para a gente que atua na área de investimento à moda, né? Já que ela é uma medida de estatística, né, utilizada para posição. Isso significa o seguinte, que se o investimento apresentar uma constância, né, de apresentar determinados resultados, né, a gente pode dizer que aquele fundo ele consegue ter uma sequência, né, um conservadorismo de apresentar aquela determinada taxa. Esse tipo de investimento, de moda, esse tipo de desenho, você vai ver muito fácil nos fundos de renda fixa, o fundo referenciado DI, multimercado, já ações e os demais, você não vai conseguir ver muito bem isso não, tá? Até porque o risco é maior, a volatilidade também, tá? Então, vamos lá. A gente pode ter uma moda, modal, duas modas bimodal, três modas trimodal e acima de quatro, polimodal. De quatro para cima, polimodal. Beleza? Dúvidas até aqui? Tranquilo. É bem tranquilo mesmo. Já, Ju? Ok. Ok, então vou apagar tudo. E aí a gente vai ver as nossas medidas de dispersão. A gente vai ver outras medidas. Tá? Então agora nosso estudo foca-se, tá, para as medidas de dispersão.
Para quem não entende muito bem uma medida de dispersão, eu vou desenhar um gráfico aqui só para a gente trabalhar essa ideia. Então, imagina que eu tenho um gráfico assim, ó, aonde eu vou ter o eixo Y, o eixo X, tá? Eu vou ter a média, tá? A média, deixa eu só tirar essa média aqui. Vamos supor que essa média está aqui, tá? Essa média a gente pode tratar ela com x', tá? Lembra que é x', média, tá? E aí eu vou ter, nessa medida de dispersão, né? É o que a gente chama de dos objetos da dispersão. Então, por exemplo, os termos que a gente vai encontrando nessa dispersão, eles vão estar espalhados na amostra. Então, por exemplo, eu vou ter um termo, deixa eu aumentar aqui, uma bolinha aqui. Eu vou ter um resultado para aqui, eu vou ter um resultado aqui, eu vou ter um resultado aqui, um resultado mais próximo da média, outro mais próximo, um mais distante, né, um mais próximo, né, um mais longe, né? E aí nós vamos estudar uma lei chamada de lei de Gauss, né? Para a gente entender que os resultados que estiverem mais próximos da média, eles são os resultados mais constantes desse investimento. Então, a gente utiliza a medida de dispersão para investimentos que têm alta volatilidade. Então, você só vai falar de medida de dispersão em investimentos, tá? Com alta volatilidade. Que investimentos seriam esses? Derivativos, né? Nós temos aí a renda variável, né? Os fundos, né, de investimento em cambial, multimercado, né? Ações, dívida externa, né? Então, a gente vai ter inflação. Então, essa turma aqui, você vai ter uma dispersão, né? Porque eles têm uma volatilidade muito grande, tá? Então, você vai ter aí uma forte dispersão, tá? Quando a gente estuda dispersão, a gente vai ter duas medidas conhecidas, né? Nós vamos ter a variância. A variância é conhecida como o desvio padrão elevado ao quadrado, tá? E nós vamos ter a outra medida de dispersão que varia, que ela deriva da variância, né? Que é o desvio padrão, tá? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Matematicamente, é como se fosse algo assim, tá? Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui. A variância aqui, a variância, o VAR, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso, tá? É como se a variância, o VAR, ela fosse o seguinte, o VAR é igual ao somatório acho que é assim, somatório, tá? De n igual a menos 1, n igual a menos 1, tá? Isso aqui, tá? Igual, tá? A x elevado ao quadrado, depois eu vejo como é que eu coloco o quadrado aí, mais ou menos x, tá? Tudo isso aqui dividido por n menos 1, tá? Então, a gente vai ter aqui esse bonitão aqui elevado ao quadrado, tá? E tudo isso aqui entre parênteses n menos 1. Então, isso aqui é a variância, tá? A variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Basicão assim, tá? E o desvio padrão, a gente diz que é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada da variância. Então, a gente vai ter algo bem parecido com o que a gente tem aqui em cima, só que no final nós vamos ter a saída, né, da raiz quadrada. Então, a gente vai ter algo assim,
onde a gente também vai ter N igual a menos 1, tá? Isso aqui igual também a x ao quadrado mais ou menos x n menos 1, tá? Tudo isso aqui entre raiz quadrada, tá? Raiz quadrada, isso aqui elevado ao quadrado, isso ao quadrado. Melhor. Isso aqui é o quadrado, tá? Então, é isso que é a nossa, a nossa variância, o desvio padrão. Então, sempre vai ser o termo elevado ao quadrado mais ou menos a média, menos a média menos 1. Né? Aí aqui é a raiz quadrada do termo elevado ao quadrado mais ou menos a média elevado, dividido pela média menos 1. Então, é basicamente isso. Por isso que eu disse para vocês que o desvio padrão, a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Vocês olham que é a mesma fórmula, não é? E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A gente bota a raiz quadrada aqui. Por que que vocês têm que saber por que que eu desenhei a fórmula? Para vocês entenderem esse conceito, porque esse conceito cai em prova, tá? Então, é muito importante que vocês entendam isso aqui, tá? Isso aqui vai ter uma pergunta lá que vocês não podem errar. Ah, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância? Beleza, só marcar, tá? Copia aí, que nós vamos continuar ainda com o desvio padrão, tá? A gente vai aprender outras coisas dele. Já? Sim. Ok. Beleza. Então, agora eu vou ensinar o bizu, tá? O bizu para vocês passarem logo nessa prova chata, tá? Estudem apenas isso que o pai mandou. Então, vocês vão ter lá a seguinte situação, tá? Gestão de risco, né? Vou botar aqui medidas de risco. Medidas, tá? A primeira medida que a gente viu foi a média. Vocês lembram da média? Que eu falei para vocês que a média pode ser representada como? Lembra? A média ela pode ser representada por um X, uma linha em cima, tá? Isso é média, tá? E quando a gente fala de média, tá? Tem uma coisinha que eu vou chamar a atenção de vocês. Qual? A média, tá? A gente já viu, é o retorno dos investimentos. Dos investimentos. E a média, ela é muito necessária, né, dessa parte que a gente tem de gestão de risco. Por quê? A média, ela vai dar, né, o cálculo de dois indicadores de risco muito importantes para a gente. Né? Então, ela vai dar o cálculo de um indicador que nós vamos conhecer como, vou botar aqui, ela vai dar o cálculo de um indicador que nós vamos conhecer chamado por VaR at risk. Já ouviram falar nesse cara? VaR at risk. Isso aparece na prova de vocês da CPA 20 para frente, tá? O que que é o VaR at risk? O VaR at risk, olha lá, é nada mais, nada menos, né, que os piores retornos do investimento. Ou seja, eu vou pegar os piores retornos, os maiores riscos de um investimento. Então, se vocês querem entender qual é o teu modelo de risco, tá? A gente chama ele de VaR at risk. Né? Então, vocês podem traduzir VaR at risk para a prova de vocês como modelo de risco. Modelo de risco. Tá? E aí, olha só o que é legal. A prova de vocês faz uma pergunta: qual é o modelo de risco adotado no mercado? VaR at risk. Pronto, acabou. É só pegar lá,
passar na prova, né? Tirar 10, depois nem liga mais para o professor. Assim mesmo. Então, lá, modelo de risco, tá? Ele vai analisar os piores retornos de investimentos, tá? O Wyatt Risk, ele diz que nós temos 95%, né, de acontecer, né, fatos, né, e 5% de não ocorrer. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês do que seria esse modelo de risco. Imagina agora, nós estamos com uma tensão. O que a gente tem de tensão no planeta hoje? É um monte, né? Dá um exemplo aí de uma tensão louca no planeta que vocês estão acompanhando. Covid, guerra. Covid? Vamos pegar a Covid, todo mundo fala do Covid, né? Então, vamos lá. Covid. Vamos fazer uma relação entre casos de Covid e bolsa de valores, né? Se aumentar os casos de Covid, a bolsa sobe ou a bolsa cai? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou medir o crescimento dos casos de Covid, eu vou ver a faixa etária, eu vou calcular a média, eu vou calcular o desvio padrão desses casos de Covid, a variância, na realidade, e eu vou pegar lá os dados da bolsa, eu vou calcular a média dos retornos, o desvio padrão e a variância, e eu vou fazer uma comparação. Comparação é o seguinte, que no momento eu tenho que me dar essa interpretação. Se o caso de Covid crescer e a bolsa cair, significa que eu tenho uma relação entre eles. Se eu tiver essa relação e eu estou dentro de um modelo de risco, significa que eu tenho 95% de todas as vezes que os casos de Covid aumentar, a bolsa cair, e apenas 5% do fato não ocorrer, tá? Então, esse é o meu modelo de risco, tá? Então, essa vai ser a situação. Mas eu também tenho uma outra coisa que a média também é utilizada para calcular. A média não calcula só o VaR, tá? Só o modelo de risco. A média, ela calcula, né, o nosso modelo de risco de mercado, que é o desvio padrão. Então, olha só. Vou botar aqui, tá? Então, a média, ela vai calcular também esse cara aqui, ó, que nós acabamos de estudar, e ele tem um nome, tá? Desvio padrão, tá? O desvio padrão, eu posso chamar ele como risco sistêmico ou sistemático. Ou seja, é o risco do todo, tá? O risco de tudo, tá? Então, o desvio padrão, ele é o risco sistêmico, ele é o risco sistemático que ocorre com os investimentos, tá? Então, o que eu tenho que saber sobre desvio padrão, né? Se comparado dois investimentos com a mesma natureza, o que tiver o maior desvio tem o maior risco. Então, é a primeira situação que eu tenho que entender, né? Se eu estou comparando dois investimentos, tá? E dentre esses dois investimentos, um deles tem mais risco do que o outro, tá? Então, ele vai ter o maior desvio, ele vai ter o maior desvio padrão. Então, imagina só, eu vou comparar a ação da Petrobras com a ação da Vale. Eu vejo que o desvio padrão da Petro deu 10 e o desvio padrão da Vale deu 11. Quem é mais arriscado? A Vale. Tá? Só que tem um detalhe, o desvio padrão é uma medida que é calculada a partir da média, assim como o Wyatt Risk, mas o desvio padrão, ele só tem resultado se ele tiver uma coisa chamada volatilidade. Então, o desvio padrão, ele necessita ter volatilidade. Então, só é calculado se houver volatilidade. Ou seja, deixa eu fazer uma pergunta. Se vocês estão entendendo o grego que eu estou falando para vocês, se eu digo para vocês que esse desvio padrão, ele só é calculado se houver volatilidade, então presta atenção. Se eu digo para vocês, olha, Juliana e Stephanie, eu tenho um fundo de investimento que de janeiro a dezembro ele rendeu 0,90 todos os meses. 0,90 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. Todos os meses ele rendeu 0,90.
Certo. A minha pergunta é, ele tem desvio padrão? Sim ou não? Não. Não, porque ele é igual, ele é constante. Então, ele não tem risco. Então, não tem como eu calcular o desvio padrão, porque a média vai ser igual ao retorno. Vai ser igual ao risco. Então, não tem como calcular, não tem como dizer quem vai ser o desvio padrão, tá? Então, isso é algo que a gente tem que observar. Então, eu só consigo ter desvio padrão, tá? Se eu tiver, tá? Volatilidade. Se não tiver volatilidade, eu não tenho desvio padrão, tá? Eu chamo de desvio padrão também de risco sistemático, tá? De risco sistêmico, tá? Mas por que eu digo que ele é um risco sistemático, risco sistêmico? Porque ele não está levando em consideração o benchmark, ele só leva em consideração a rentabilidade bruta do investimento, tá? Então, por isso que a gente chama ele dessa forma. Certinho? Tranquilo com vocês? De boas? Ok. Tudo certo. Beleza, tá? E aí, olha só, voltando à questão do desvio padrão ainda, tá? Ainda não terminei com o desvio padrão. Vou botar aqui, deixa eu só botar aqui uma questão, Eita, fé. Deixa eu só botar aqui um negócio com uma cor diferente aqui. Beleza. É melhor te deletar e fazer de novo, né? Tu não quer ficar na cor que eu quero que tu fique. Revoltado. Então, ainda falando de desvio padrão. Imagina a seguinte situação. Imagina que nós temos uma questão na prova que é assim, ó. O desvio padrão é 1 e a média é 2. Se aumentarmos os valores das rentabilidades em 2 unidades, quanto será o DP e a média? Isso é uma questão que vem em toda a prova da CPA 20, inclusive tem uma no meu simulado, né? Eu estou dizendo para vocês que o desvio padrão é 1. A gente já fez o cálculo de desvio padrão e ele é 1. E eu estou dizendo para vocês, né, que se eu aumentar 2 unidades, né, cada termo, cada rentabilidade, quanto é que vai ficar o desvio padrão e a média? Opa, vamos lá, vamos entender isso aqui, tá? Então, imagina só. Imagina que eu tenho o seguinte, deixa eu só puxar aqui, puxei. Imagina que eu tenho a seguinte rentabilidade. Rentabilidade, né? No primeiro mês, a rentabilidade deu 1%. Vou botar aqui, 1%. No segundo mês, deu 0,5%. E no terceiro mês, deu 2%. Tá? E aí, olha só o que ele me diz. Mas, se bem que a média é 2, tem que ser um que dê 2, né? Ah, que merda! Vou botar 4, 5. Então, vou fazer o seguinte. Para a média dar 2, para 3 termos, vou botar aqui 2, 4. Vou botar 1,5. 1,5. 1,5 mais 1,5 dá 3. Com 2 dá 5. Não, 3. 1,5, meio, dividido por 3 dá 2. Pronto. Então, está aqui as rentabilidades, né? Então, se eu for calcular a média dessa turminha aqui, eu vou descobrir que a média é 2, tá? 2%, né? 6 dividido por 3 dá 2, tá? E a gente sabe que o desvio padrão deu 1. Aí, olha só o que acontece. Eu estou dizendo para vocês que se a gente adicionar 2 unidades, o que vai acontecer com o desvio padrão e a média, né? Se eu adicionar 2 unidades, se eu pegar, é a mesma coisa que eu pegar 1,5 mais 2, né? Depois eu vou pegar de novo 1,5 mais 2, tá? E depois eu vou pegar de novo 3% mais 2, tá? Adicionei 2 unidades, tá?
sabe o que vai acontecer com isso, né? Na hora que eu for calcular o desvio padrão, vocês concordam comigo que o desvio padrão não vai alterar, vai continuar sendo a mesma coisa? Sim ou não? Rapaz, acho que eu estou falando sozinho, não vejo. Tá, tá travando o meu. Ai, tá Então, olha vendo? lá. Se eu calcular, se eu disser para vocês que a gente vai adicionar 2 unidades para cada resultado, o desvio padrão ele não se altera. E a média, ela aumenta 2 unidades. Então, por exemplo, se a média deu 2, agora ela passa a ser 4. É mesmo, Paulo? É verdade isso? Vamos ver. 1,5 mais 2, 3,5. 3,5 mais 3,5, 7. Tá? 3 mais 2, 6. 6 mais 7 dá quanto? 13. 13. Dá quanto? 13. 13. E aí, 3 dividido por 13 dá quanto? Se bem que não era para ter, é porque eu botei a porra desse número quebrado, cagou tudo. Mas não era para ter botado quebrado, não. Vai dar praticamente 2 números, né? Então vai ficar aqui 3,5, mais 3,5, dá 10 e 1, 7. 6 mais 7 são 13. 13 dividido 4,33. 4 ponto alguma coisa. Vou ficar só com 4. Deu o dobro? Deu. Deu 2 vezes a média, entendeu? A média tinha dado 2, agora deu 4, tá? Então, olha só. O desvio padrão, quando vocês tiverem uma questão dessa na prova, falando, olha, a gente vai aumentar 2 vezes o termo de cada rentabilidade, o que que acontece com o desvio padrão? Ele não altera. Para o desvio padrão alterar, eu tinha que ter um valor maior nesse termo. Por exemplo, eu estou somando igual, todos os termos, mais 2. Tinha um que tinha que dar mais 3, mais 4, para eu poder ter alteração no desvio padrão, ou menos 3, menos 4, para eu poder ter alteração. Se eu estou somando todo mundo igual 2 termos, ele continua a mesma coisa. Paulo, se eu somar 5 termos, desvio padrão continua a mesma coisa. 10 termos, mesma coisa. Infinitos termos, mesma coisa. E se eu somar 5 termos, a média aumenta mais 5. E 4 termos aumenta mais 4. E 2 termos aumenta mais 2. E se eu somar infinitos termos, vai aumentar mais infinitos termos. Então, sempre vai ser nessa regra, tá? Tem uma questão dessa lá na prova de vocês, tá? Que vocês não podem perder, tá? Voltando para aquela minha questão que eu falei para vocês, né? Se eu tenho todos os meses tendo uma rentabilidade igual em investimento, meu desvio padrão é igual à rentabilidade do investimento, vendo a média é igual à rentabilidade dos meus investimentos, e o desvio padrão é quanto? Zero. Desvio padrão, quando ele é igual, ele é igual a zero, tá? Beleza. Então, vamos seguir aqui. Ainda falamos de desvio, vamos ver uma outra situação aqui. Olha só. O VAR-at-risk, ele é utilizado para calcular uma situação. Qual? Um cara chamado backtest. Né? Vocês já deram uma olhada no material da CPA 20, vocês já viram o que é backtest. Backtest é um modelo usado para auferir o VAR. Olha só que legal. Eu quero saber se o meu VAR está certo. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer um backtest. Se o meu backtest confirmar o meu modelo do VAR, então eu posso dizer que é um modelo aceitável. Tá? Então, o backtest é só para tirar as provas do 9. Basta você saber isso para a prova. Vem uma pergunta lá. Qual é o modelo utilizado para validar o modelo de risco? Backtest. Qual o modelo utilizado, né, para medir o risco? VAR. Qual é o modelo utilizado para... qual é o modelo de risco? VAR. O que é o desvio padrão? Minha medida de risco. Tá? E aí, ó, uma outra coisa legal, legal, legal. O backtest, ele vai dar origem a um outro termo que nós utilizamos dentro dessa análise, que a gente chama de stress test. O stress test, que a gente chama de análise dos piores cenários, né? Aqui a gente vai ver a teoria da cauda
longa. Tá? Ou seja, quando a gente fala do stress test, eu estou dizendo para vocês, né? A Stephanie caiu, mas vai ficar gravado aqui. E o stress test, ele vai avaliar os piores cenários de investimento. Tá? Então, assim, para eu calcular o VaR, preciso da média. Para calcular o backtest, eu preciso do VaR. Para calcular o stress test, eu preciso de todos eles. Tá? O desvio padrão, para ser calculado, eu preciso da média. O desvio padrão é a medida de risco. Tá? O desvio padrão é necessário para a gente saber o risco de uma amostra. Tranquilo? Tranquilo, dona Juliana? Ou está Não tá enrolado aí? aparecendo para mim. Não está aparecendo? Não tá aparecendo. Peraí, deixa eu tocar na tela aqui, tá lento. Ó. Tá, agora apareceu. Eu vou fazer o seguinte. Já que a Stephanie caiu, e sabe Deus quando ela vai levantar, e tu não está conseguindo ver nada do que eu estou colocando aqui, eu vou finalizar a aula aqui para vocês revisarem esse daqui e amanhã a gente continua daqui. Mas sabe o que que é? Tu tá falando, mas assim, lembra que eu te perguntei naquele dia, tem alguma coisa escrita? Aí tu falou, tem. A minha internet que tá um pouco lenta. a tua Aí internet está carrega lenta. depois, A quando eu internet toco está na lenta. tela. Eu vou deixar, então, vou ter que deixar essa aula salva, aí eu mando para vocês, vocês estudam, mas a gente continua. Que acho que deve melhorar a internet de vocês amanhã. Tá. Beleza? Ok, Vai estudar, mulher. Está. tá bom. Tá bem? Tá bom. Então, até amanhã. Porque a Amanhã tem. Stephanie caiu, não sei se volta. Vamos devagar. Abraços. Tá, printei aqui a tela.